Novidade de última hora, o Chega prepara-se para apresentar um governo. Isso significa que o Chega deve ser líder da oposição, deve ter um governo alternativo pronto para governar a qualquer momento. Calorosas saudações, e hoje os principais líderes dos principais partidos reuniram com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no rescaldo das eleições. Certamente falaram sobre muita coisa, mas não falaram sobre meter like neste vídeo, porque isso falo eu. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 190 mil subscritores, para lá caminhamos, e quiçá aos 200 mil. Portanto, subscrevam e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda imenso. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. O vencedor do giveaway de 300 euros é quem tem esta encomenda. Contactem-me por e-mail ou por Instagram com o comprovativo da vossa compra com o número da encomenda. Bom, sem mais demoras, vamos ver aqui várias coisas. Em primeiro lugar, as declarações de André Ventura sobre a proposta da apresentação de um governo por parte do Chega. Depois, Montenegro a fugir aos jornalistas. E depois, as declarações de Pedro Nuno Santos. E também, nova novidade também, PCP apresenta moção de rejeição ao programa de governo. Portanto, sem mais demoras, vamos ver isto tudo. O presidente do Chega garante que o partido vai ser líder da oposição e que deve ter um governo alternativo pronto para governar a qualquer momento. Depois da reunião com o presidente da República esta tarde no Palácio de Belém, André Ventura disse que o Chega não deixará o país cair novamente numa crise política. Nos últimos meses, o governo de Luís Montenegro escolheu governar com o Partido Socialista, aprovou o orçamento com o Partido Socialista, optou nas grandes bandeiras de segurança, de imigração, de combate à corrupção, que não fez nada, optou por governar com o Partido Socialista. O que os eleitores disseram nestas eleições, acho que isso é comum, partilhado entre mim e o Sr. Presidente da República e todos os dirigentes do partido, é que os eleitores disseram que sim senhor, este é o primeiro-ministro que temos neste momento e é o primeiro-ministro que conseguiu reforçar a sua votação, mas o partido que escrutinou, que fez oposição, que lutou e que procurou mudar o país foi premiado ascendendo à categoria de líder da oposição. Isso significa que o Chega deve ser líder da oposição, deve ter um governo alternativo pronto para governar a qualquer momento, caso os portugueses sejam chamados às urnas. Bom, várias coisas aqui em cima da mesa. O André Ventura está a ser esperto ao colocar a palavra Chega a apresentar governo alternativo, não é? Portanto, diz que vai apresentar um governo alternativo. Atenção, efetivamente o Chega poderia apresentar um governo alternativo numa situação quase imaginária em que o PSD aprovava isso, só que não me parece que vá acontecer. Acho que isto aqui é mais uma estratégia comunicacional de André Ventura a colocar a questão de governo e Chega, as duas palavras juntas em agenda setting, para criar mediatismo à volta disso e credibilizar o Chega institucionalmente como opção de governo, porque agora o Chega vai entrar na sua fase mais difícil, numa metamorfose de partido de protesto em partido de opção governamental, e o André Ventura parece-me estar a fazer essa estratégia. Portanto, esperto nesse aspecto. Outro aspecto aqui que eu acho que é importante de notar, numa primeira instância também, é que a instabilidade que vivemos agora, porque ninguém sabe bem o que é que vai acontecer, até porque Luís Montenegro não falou aos jornalistas, André Ventura também foi comodido naquilo que disse aos jornalistas também, o Pedro Nuno Santos também não adiantou muito. O que me parece que vai acontecer é o PSD voltar a governar com o PS numa espécie de acordo parlamentar no Bloco Central. E isto acaba por beneficiar quem? O André Ventura e o Chega e a sua macronarrativa, porque mais uma vez o Luís Montenegro vai decidir governar em conluio com o Bloco Central, com o Partido Socialista, o que comprova a macronarrativa do Chega de que, estão a ver, eles juntam-se todos, o sistema junta-se todo contra mim só para não me deixar ter funções a nível governamental. Isto, bem ou mal, sendo bom para uns, maus para outros, não é? Portanto, é o que é, mas vai beneficiar o Chega porque estão literalmente a justificar a sua macronarrativa. E eu creio que a AD deveria interpretar estes resultados de uma forma diferente, no sentido em que, se a AD cresce, se o Chega cresce, então alguma coisa quer isto dizer. A AD neste momento está a juntar-se com o partido, ou, enfim, nada é definido, mas é o que deu a entender também por comunicações por parte do PS, mas a AD, ao coligar-se, ao fazer um acordo com o PS, está neste momento a juntar-se a alguém que está a cair exponencialmente. Não há alguém que está a subir exponencialmente. E eu até argumentaria uma coisa, que é, no resto da Europa,
todos os partidos do Bloco Central tiveram mais ou menos este comportamento para com os partidos da família europeia do Chega. E não resultou, porque os partidos da família europeia do Chega chegaram depois ao poder. Eu argumentaria até que, se o método lá fora, que é este a ser utilizado, resultou nos partidos da família europeia do Chega a chegarem ao governo e os partidos do Bloco Central a irem para fora, se calhar é bom tentar outra solução. Até para beneficiar o PSD. Se eu fosse do PSD, eu pensava assim, quer dizer, se lá fora recusam as coligações e eles continuam a crescer, então, se calhar tentar o oposto até os poderia prejudicar, porque ficavam com a imagem mediática de a bengala, são uma espécie de apoio, etc. Portanto, deixo aqui esta perspectiva, não é? Não se vê muito nesta ótica em termos de análise, mas acho que seria importante. Vamos prosseguir e ver Luís Montenegro, Pedro Nuno e também Paulo Raimundo. O Presidente da República começou hoje a ouvir os partidos políticos depois de conhecidos os resultados das eleições de domingo que deram uma vitória com maioria relativa à AD. O primeiro a ser ouvido esta terça-feira foi Luís Montenegro, à saída da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, que durou cerca de 1 hora. O Presidente do PSD disse apenas que o encontro foi normal. Luís Montenegro. Mas correu bem de garantir-se estabilidade ao Presidente? Não me quero alongar muito, eu percebo que a postura comunicacional de Luís Montenegro seja mais resguardada, mas eu não acho que ele deva fazer isto. Não acho. Se ele não quer falar, que manda o Hugo Soares, que é muitíssimo competente nesse aspecto, é talvez, em termos de qualidade de líder parlamentar, é talvez o melhor líder parlamentar ali na Assembleia, a par da Alexandra Leitão, em termos de capacidade. A Alexandra Leitão é mais uma capacidade de combate, ele também, mas enfim, de resguardar o líder Hugo Soares é muito bom. Portanto, que haja essa comunicação, isto não fica bem, acho que é um erro, até porque o Luís Montenegro já foi criticado também no passado por não falar aos jornalistas ou não ter essa comunicação tão direta. Ninguém? Depois da AD foi a vez de Marcelo Rebelo de Sousa receber a comitiva do Partido Socialista no Palácio de Belém. Pedro Nuno Santos, que anunciou a demissão depois dos resultados de domingo, foi acompanhado pelo presidente do partido, Carlos César, e também pela secretária-geral da Juventude Socialista. No fim do encontro de hoje em Belém, Pedro Nuno Santos desejou que a situação política estabilize rapidamente. Foi uma boa reunião, um bom encontro com o Sr. Presidente da República, que prezamos muito as relações institucionais com a Presidência da República. Neste momento quero apenas dizer-vos que desejo que a situação política em Portugal se estabilize rapidamente e que o país possa fazer o seu caminho, superando os problemas que obviamente nós ainda temos no nosso país. E o PCP ficou a saber se no final da tarde desta terça-feira vai apresentar uma moção de rejeição do programa do Governo. O anúncio foi feito pelo secretário-geral do partido, mas Paulo Raimundo disse também que vai ser preciso esperar pelo documento para saber se vai conter ataques aos serviços públicos e aos direitos dos trabalhadores. Paulo Raimundo não aprendeu nada com o passado. É que isto, dizer que se vai votar contra um programa de governo quando ele nem sequer existe, nem sequer está formado. Reparem, é isto que me chateia. O governo nem sequer foi apresentado. Aliás, o governo nem tomou posse. Nem se sabe quem são os ministros, muito menos os secretários de Estado. Nem se sabe se há maioria. Sabem que o Marcelo ainda pode convocar novas eleições, não é? Porque se não houver maioria, o Marcelo convoca novas eleições. Vamos todos às urnas novamente. Portanto, como é que o PCP já consegue dizer que vai apresentar uma moção de rejeição ao programa de governo quando o governo nem existe? Literalmente não existe. Não existe governo. O novo governo não existe. É um governo imaginário. Literalmente. Portanto, como é que ele sabe? A questão é essa. Tudo bem, podemos dizer que é previsível. Mas não pode adivinhar. Paulo Raimundo não tem uma bola de cristal na cabeça. Portanto, enfim. Quanto ao Pedro Nuno Santos, discurso standard, nota-se que ainda está abalado por domingo. Acho que devia ter uma postura mais rija. Compreendo que seja difícil, mas honestamente não acho que seja a melhor postura, até porque o Pedro Nuno ainda é novo, tem 47 anos, a política não acabou para ele. Isto é política de um dia para o outro, muda muita coisa. Portanto, ainda se pode dar muitas voltas, não digo que ele seja primeiro-ministro, mas o Marcelo Rebelo de Sousa foi presidente do PSD entre 96 e 99, não conseguiu ser primeiro-ministro e foi presidente da República passado 17 anos, portanto, vale o que vale, não é? Portanto, a vida política dá muitas voltas. Enfim, digam-me o que acham nos comentários sobre isto, sobre a apresentação de um governo alternativo por parte do Chega, o não responder aos jornalistas por parte dos Montenegro, a falta de postura, diria eu, mais vincada de Pedro Nuno Santos e a apresentação da moção de rejeição
ao governo por parte do PCP. Digam-me o que acham sobre isto tudo nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 190 mil, partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.